Senhoras embaixadoras, senhores embaixadores das representações permanentes dos Estados-membros da CPLP, senhores membros das representações permanentes, senhores representantes dos observadores associados da CPLP, senhoras e senhores convidados, muito obrigado. Em primeiro, Sr. Presidente do Camões, Sra. Representante da Organização dos Estados Ibero-Americanos, permitam-me, em primeiro lugar, começar por agradecer o convite da CPLP para estar aqui nesta sessão com a qual se assinala o 5 de maio, do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Eu proponho nesta comunicação fazer duas coisas. A primeira é... O tema do colóquio é promoção e difusão da língua portuguesa. E eu primeiro gostaria de que fizéssemos uma pequena reflexão, pelo menos do ponto de vista do ILP, como é que nós vemos hoje a língua portuguesa? Qual é o foco que nós temos sobre quando falamos de língua portuguesa, antes de falarmos da sua promoção e da sua difusão? E então, em segundo lugar, falarmos daquilo que são os mecanismos e as ferramentas que, ao nível particularmente do ILP, que é aquele que me compete aqui responder, o que é que nós estamos a fazer do ponto de vista de uma agenda que chamaremos talvez convenientemente uma agenda da geopolítica da língua portuguesa, para percebermos como vemos e o que é que fazemos para que essa promoção e essa difusão ocorra. Ora bem, muito bem. Em primeiro lugar, a nossa língua é sempre apresentada como uma língua global e uma língua supercentral. São terminologias que se usam e talvez nós sempre acertarmos essa terminologia. Designemos a língua portuguesa como uma língua global porque, de acordo com aqueles critérios, ela é multinacional e é pluricontinental, está presente em diversos contextos geográficos, como sabemos, 9 mais a Região Administrativa Especial de Macau. É uma língua de comunicação internacional, portanto é uma língua presente nos circuitos e nos roteiros do comércio, da ciência, da diplomacia, e é uma língua também que é a língua oficial ou documentação em organizações internacionais. É uma língua, quer como L1, língua primeira, materna, ou como língua segunda, de milhões de falantes. Normalmente o critério aqui é que seja um número significativo de milhões. No nosso caso, esse número, como sabem, varia de acordo com a fonte. Se são 260, 40, 30, 80, vamos variando de acordo com a fonte que utilizamos. O que é facto é que estamos acima dos 250 milhões. É uma rede, é uma língua que está presente nas redes de tecnologias digitais. É uma língua que tem literaturas que têm uma vertente internacional também. É uma língua que está presente nas chamadas indústrias da língua, ou indústrias culturais, como também mais globalmente se chamam, e é uma língua que tem um processo estável. E estes são os critérios que hoje em dia a investigação consolidou como necessários para que uma língua possa ser considerada língua global. Há várias, entre elas, obviamente, o português. Mas também, de acordo com uma investigação de dois linguistas, primeiro Swan e depois Calvé, encontraram ali outra designação chamando a algumas línguas supercentrais. O que é que são as línguas supercentrais? São as línguas que, de acordo com a sua dimensão linguística, política, económica e cultural, pela força que essas línguas têm, exercem um poder gravitacional, ou seja, assumem um lugar de centralidade em torno das quais giram outras línguas menos importantes e com menor expressão. E, portanto, nós dizemos que, de facto, a língua portuguesa é uma língua global e uma língua supercentral. Mas aquilo que nós verificamos também é que no nosso universo da língua portuguesa, pelo papel que a língua portuguesa tem nos sistemas educativos, nas administrações, naquilo que é o pulsar das comunidades que a usam, ela é de facto língua global e supercentral. Mas também nos apercebemos que ela não cumpre esse papel de forma isolada nos Estados-membros da CPLP. Ou seja, aquilo que nós sabemos é que a língua convive com outras línguas, se calhar no sistema do Swan, línguas menos supercentrais, línguas centrais, digamos assim, convive com um conjunto de outras línguas nesse espaço. Se fizermos ali umas contas muito rápidas, de acordo com o levantamento que o etnólogo apresenta, rapidamente constatamos que a língua portuguesa contacta diariamente com mais de 350 línguas. Não com todas ao mesmo tempo, obviamente, algumas em cada contexto, mas o que é facto, isto é muito importante para nós, para aquilo que eu vou dizer a seguir, é muito importante termos presente que a nossa língua, que se constrói nas dinâmicas sociais, é também uma língua permeável, assim como influencia, é também influenciada, e esta é uma realidade com a qual nós temos de ter sempre presente quando falamos de língua portuguesa. Se quisermos, numa conta ainda mais redonda, a língua portuguesa contacta com 4,85% das línguas do mundo, se acreditarmos também naquele valor que o etnólogo nos apresenta de que hoje em dia ainda temos 7.159 línguas ativas. Ora,
Uma primeira constatação, portanto, é que o espaço de língua portuguesa é, antes de mais, um espaço multiétnico e um espaço multilingue. A nossa língua é uma das línguas, porventura, obviamente, a mais importante, mas é uma das línguas que circula nesse grande espaço. E, portanto, a segunda conclusão que nós temos de tirar é que o espaço de língua portuguesa é um espaço marcado por duas realidades muito fortes. Por um lado, o multilinguismo, e hoje em dia nós estamos muito mais despertos para esta questão do multilinguismo como um fator potenciador e enriquecedor das sociedades, e, por outro lado, com uma dimensão de plurilinguismo. Quer isto dizer que os falantes dos países CPLP têm normalmente mais do que uma língua no seu repertório linguístico. Alguns falam a língua oficial, que é o português, mais uma ou duas línguas que o etnólogo designa por línguas indígenas. O termo varia, línguas nacionais, línguas locais, eu utilizo aqui a designação no etnólogo para se chamar línguas indígenas. E, portanto, nós temos na CPLP uma situação linguística perfeitamente alinhada com a realidade mundial, que nos diz que cerca de 43,5% dos cidadãos do mundo são plurilíngues. Este conceito também é um conceito alguma em discussão. Normalmente falamos de multilinguismo quando falamos de políticas de língua, falamos de plurilinguismo quando nos dirigimos às pessoas, ao perfil individual. Portanto, plurilingues diz para as pessoas, multilinguismo diz respeito ao ambiente linguístico e às políticas que daí decorrem. É evidente que para os nossos Estados-membros a assunção do multilinguismo é um desafio político, porque isso significa que têm que consagrar e, de alguma maneira, incentivar a preservação de um ecossistema linguístico que tem várias línguas nos seus sistemas educativos, e isto é uma pressão muito grande. Mas, sobretudo, o que esta abordagem multilingue que nós temos que também ter presente na língua portuguesa é um entendimento diferente. Durante muito tempo entendeu-se que as línguas eram concorrenciais, que eram línguas dentro do mesmo espaço, que eram línguas de alguma maneira em choque ou em competição. Eu lembro, por exemplo, enfim, estou na presença de duas ex-presidentes do Camões e, portanto, tenho aqui que fazer a minha... Só uma ex-presidente. Desculpa, Jesus, meu Deus do céu. Pronto. Mas, não, fico descansado porque há sempre mais asneira, não é? Já disse, pronto, já, agora o resto já corre tudo bem. Uma experiência que tínhamos em contacto com as nossas comunidades na diáspora, certamente a senhora Presidente do Camões, Embaixadora Florélia Paraíba, também o experiencia, é que ainda temos presente em algumas comunidades de que, por exemplo, falar português em casa prejudicava o acesso à língua de escolarização e, portanto, era melhor não falar, porque o multilinguismo era visto como, as línguas eram vistas como em competição e prejudiciais umas às outras. Ora, essa é, digamos, o entendimento que nós hoje vemos de forma completamente diferente. Pelo contrário, vemos as línguas como recursos, vemos as línguas das comunidades e dos indivíduos como línguas de cooperação, línguas que cooperam entre si, quer do ponto de vista da permeabilidade umas para as outras, quer do que constroem, o que permitem ao indivíduo construir na sua identidade. Ou seja, aquilo que sabemos é que quanto mais línguas um indivíduo dispõe, melhor a sua capacidade de negociar a construção da sua identidade e dos seus interesses pessoais e da sua realização. E, portanto, aquilo que também importa ter presente é que é, sobretudo, na interação social, é aí que se constroem as línguas e é aí que se constrói a identidade. Muitas vezes tratamos a língua como uma entidade meio abstrata e retiramo-la do contexto. Ora, as línguas existem nas pessoas, nos contactos entre as pessoas. E, portanto, é muito importante também entendermos as línguas como esse modo, como cada indivíduo e as comunidades que integra estruturam o pensamento de si e dos outros e estabelecem a sua relação com o meio. O que significa que olhamos hoje para a língua nesse binómio inseparável entre língua e cultura. Desde Tyler, que vem, que as reflexões sobre a cultura se vêm fazendo, e Tyler é ainda um investigador do século XIX, mas essa concepção da cultura
como as crenças, os valores, as práticas, enfim, todas essas, esse modo de estruturarmos a nossa relação com os outros e com o mundo, hoje temos-la como uma relação que é inseparável da língua. Não separamos língua e não separamos cultura como se fossem duas entidades independentes. Elas constroem-se ambas na prática, nas pessoas, e é, portanto, quando abordamos a língua, lembrarmos-nos sempre que é aí, é no exercício da prática social que nós devemos perceber o que é que as línguas trazem aos indivíduos e às comunidades. Ora, aquilo que nós concluímos, podemos de alguma maneira concluir, é que o espaço da CPLP é, como vimos, um espaço multiétnico, é um espaço multilingue e plurilingue e é um espaço multicultural. E, portanto, temos duas características que o atravessam. Uma é ser um espaço de diversidade, e outro é ser um espaço de variação. E isto que também foi visto durante algum tempo como um problema, particularmente a questão da variação, hoje é para nós uma afirmação positiva da língua portuguesa. Ela encerrar esta dupla vertente de ser uma língua que é diversa e ser uma língua que tem um elevado nível de variação, o que significa que ela responde de forma diferenciada aos contextos onde as pessoas interagem. E, portanto, é uma língua dinâmica, versátil, é uma língua plástica, porque ela se ajusta perfeitamente às pessoas, ao mesmo tempo que as pessoas também a reconstroem de forma permanente. E desta diversidade e de variação, permitam-me ainda introduzir aqui mais duas noções. Uma é aquela que investigadores, primeiro Klein e depois Muir, veio introduzir como esse conceito que hoje em dia utilizamos. E às vezes não o utilizamos na sua totalidade. E é o conceito de pluricentrismo. Porque a língua tem esta diversidade, tem esta variação, e porque é uma língua que se endogeneizou nos sítios onde circula, é bom que hoje falemos da língua portuguesa como uma língua da África, como uma língua da Ásia, como uma língua da América, e não apenas como uma língua europeia ou sul-americana. A língua endogeneizou-se, ajustou-se àquilo que são os diversos contextos, e daí surge um pouco o conceito de pluricentrismo. As marcas para o pluricentrismo são aquelas. Ela tem que ter uma expressão geográfica em mais de 2 países, com um estatuto de língua oficial ou co-oficial, o que acontece, como é óbvio, para a língua portuguesa, por isso estamos aqui na sede desta instituição. Ela tem que ter esse estatuto que lhe é otorgado, normalmente por regimes jurídicos, de língua oficial, co-oficial, etc., tem que dar um contributo claro para a construção da identidade pessoal e da identidade social e tem que ter uma codificação, tem que ter uma norma própria. A situação que nós sabemos atualmente é que temos 2 normas standardizadas, a norma europeia, a norma do Brasil, mas temos normas em construção e em desenvolvimento, porque entendem os falantes e as autoridades dos outros países que há suficientemente nível de variação nesses contextos para que possa ser codificada uma nova norma e avançaremos nesse sentido. O que é que isto coloca como necessidade de reflexão? É que, obviamente, e ultimamente esta discussão tem existido muito relativamente às 2 variantes codificadas, a portuguesa e a brasileira, é que, obviamente, podemos entender que, ao aceitarmos a variação e a codificação de 2 normas, haverá uma tendência para a língua se fragmentar. E, portanto, o pluricentismo é uma força centrífuga, porque afasta, aparentemente, as diversas variedades da língua. Ora, aquilo que nós temos que fazer, e é isso que o ILP existe, é que dentro da aceitação dessa variedade consigamos também ter um elemento de consensualização, de harmonização das diferenças, e isso é o papel, um dos papéis que cabe ao ILP desenvolver. Por outro lado, eu dizia, outro conceito que nós trazemos é o conceito da transculturalidade. Isto é, já houve vários conceitos na investigação que correram do multiculturalismo, da interculturalidade, e eu gosto deste conceito da transculturalidade, desenvolvido por um escritor Welsh, por um investigador Welsh. Eu gosto muito. Porquê? Porque nos traz essa ideia da liquidez das próprias culturas. Ou seja, como ela se desenvolve na prática social, os indivíduos nós deitamos mãos a diversos sistemas culturais com os quais nos cruzamos e ajustamos essas escolhas às necessidades do momento. Não temos uma cultura estanque e fechada e homogénea e, portanto, essa tendência que temos para entender a cultura como uma coisa homogénea, fechada, que caracteriza todo um povo, toda uma comunidade como um elemento único, é um conceito que eu tenho algumas dúvidas. Sim, temos algumas coisas que nos identificam, temos outras que nos separam, mas dentro da mesma comunidade, porque recorremos a diferentes sistemas.
No fundo, o que o Welsh nos diz é que os indivíduos participam de vários sistemas vinculando-se a diferentes interesses, de um ponto de vista micro, na sua comunidade, ou de um ponto de vista macro, por força da globalização. E aqui é muito fácil entender que hoje temos práticas culturais que não são nossas de raiz, são práticas que fomos buscar a outros sistemas culturais, da mesma maneira que a língua vai buscar palavras a outras línguas. E, portanto, isto obviamente lança aqueles conflitos que hoje em dia também assistemos em torno da voz e do lugar da fala, porque há também quem reivindique que algumas falas, digamos assim, só são legítimas se produzidas por quem as tem em si e não por um terceiro. São discussões, não vou entrar aí, mas não quis deixar de registar. E, portanto, aquilo que queria aqui salientar é que, do nosso ponto de vista, a língua, a cultura, e eu prefiro chamar-lhe assim para dar a ideia desta simbiose entre língua e cultura, não é uma estrutura abstrata de formas ou de categorias linguísticas e culturais que sejam essenciais e homogéneas, é uma entidade com a qual, nas interações sociais, se constroem e se negociam em permanência sentidos, construindo assim a imagem de si e dos outros e transformando a própria língua-cultura. E isto era a minha preocupação, era transmitir-vos esta forma mais dinâmica como hoje temos de aceitar a abordagem à língua. E, portanto, em síntese, os contextos da presença portuguesa da língua portuguesa são multilingües, favorecem o contacto linguístico e a cooperação entre línguas, que é potencializada pelo plurilinguismo. A língua portuguesa é pluricêntrica, conjugando forças centrípetas de aproximação e também forças em torno de uma norma nacional e também forças centrífugas, a possibilidade de afastamento progressivo das variedades. Língua, por exemplo, se formos ao Google hoje e temos a variedade do Brasil e a variedade do português europeu, imaginem que daqui a algum tempo temos 7 variedades no Google para a língua portuguesa e de repente estamos a traduzir de português para português. Isto é um dos riscos, digamos assim. A língua e cultura como criações sociais indissociáveis, o multilinguismo e a multiculturalidade encontram na língua portuguesa um espaço de reconstrução e de expressão. As línguas e culturas não são estanques, nem corpos homogéneos e fixos, apoiando diferentes estratégias de grupos, de comunidades de indivíduos. As entidades integram marcas de diferentes sistemas culturais, perspectiva transcultural de entrelaçamento de culturas em espaços multiculturais complexos. Os indivíduos vinculam-se a diferentes interesses culturais, integrando na sua prática traços de sistemas locais ou globais, com uma integração acelerada com os novos ambientes digitais. Obviamente que os ambientes digitais, a Bauman, um outro grande investigador, fala dos ambientes líquidos, ou seja, com a facilidade com que nós hoje mudamos de posição e temos uma identidade líquida que se transforma em permanência e que os ambientes digitais vieram potencializar, vieram acelerar, porque hoje em dia, com toda a facilidade, interagimos e alteramos os nossos comportamentos em função, por exemplo, se desenvolvemos a nossa ação presencial ou em ambiente digital. A era digital reforçou os processos de liquidez e coloca o exercício da língua-cultura em situações multimodais, com a intermediação tecnológica a ocupar um espaço central na comunicação. É um facto que hoje a esmagadora maioria dos nossos atos são tecnologicamente intermediados, quanto mais não seja, passamos a vida ao telemóvel. E, portanto, terminando quase esta primeira parte, considerando que a língua-cultura não constitui uma entidade ou estrutura abstrata como vimos de formas linguísticas e categorias, já vimos que é nestes processos, experiências que os indivíduos constroem e negociam sentidos, e que a língua-cultura é um espaço, ao mesmo tempo, local nas nossas comunidades, mas também local, porque a língua é uma língua global, a que se caracteriza por um multilinguismo, pluricentrismo, etc. Que questões, então, é que, do nosso ponto de vista, podem integrar esta agenda para uma geopolítica da língua portuguesa, que foi, no fundo, o que estive aqui para trás a fazer. Estas são as questões que hoje dominam a reflexão sobre a geopolítica da língua portuguesa. Bom, agora vou vender um bocadinho da minha lado. Tenho que vender. Antes de passar às questões, deixa-me dar um panorama do que é que estamos a fazer no ILP. E estamos a fazer, com a imodéstia que não me caracteriza normalmente, estamos a fazer muito. Porque temos neste momento a correr no ILP 74 projetos para uma instituição da dimensão que nós temos, é um desafio muito grande. Nós temos 38 projetos organizados em torno de 6 eixos e temos 5 programas a correr, o Fundo de Apoio a Pequenos Projetos, o Programa de Apoio a Jovens Investigadores, o Programa de Apoio à Realização de Congressos e Seminários, as Residências Literárias e os Encontros com História, que compreendem em total 36 projetos, o que dá aquele número.
E também para vos dar alguma mudança que eu gosto de pensar que estamos a fazer, hoje temos projetos a correr em 8 países, não temos nenhum projeto na Guiné Equatorial, mas temos uma região administrativa especial que não está ali, porque também deveria constar, 8 países e uma região administrativa especial. Temos 20 locais fora das capitais dos países onde há projetos a correr, e é com muita satisfação que temos projetos em Montepuez, onde, em Moçambique, é uma zona hoje muito delicada do ponto de vista da situação da segurança, e, no entanto, temos comunidades a desenvolver projetos com o ILP, temos mais de 40 parcerias com instituições, organizações, temos mais de 15 universidades e centros de ciência a colaborar com o ILP. Este ano participaremos em 20 conferências internacionais, realizámos 12 projetos de formação especializada, o que me agrada muito porque estamos a confirmar o ILP como uma plataforma de formação em áreas especializadas envolvendo a língua portuguesa, e temos 32 nacionalidades a participar nas ações organizadas pelo ILP, que, portanto, não nos cingimos ao espaço da CPLP. Bom, vendido aqui o peixito, aqui no meio, voltamos então às questões que me parecem as âncoras para essa agenda. A primeira é o ensino, sempre. O ensino é sempre o pilar número 1 de qualquer política de língua. Ora bem, eu para o ensino não vou aqui entrar nas estratégias nacionais, mas importa relembrar algumas coisas. A primeira que temos que relembrar é que no espaço da CPLP nós teremos ainda 40 a 50 milhões de pessoas que não falam português. E este é o primeiro grande desafio. É um número que desejavelmente tenderá a diminuir, os sistemas educativos estão mais consolidados, mais fortes, não deixa, porém, de ser um número que devemos ter presente porque ele é muito significativo. E isso quer dizer, de acordo com aquilo que dissemos há pouco, que há muitos cidadãos no nosso espaço que ainda não conseguem exercer a sua identidade e negociar novos sentidos e, portanto, participar de forma mais ativa numa cidadania, porque lhes escapa um repertório que eles têm direito também a ter. Se considerarmos aqueles que declararam que falam português, mas que não passaram por nenhum processo de escolarização, esse número é bastante maior. Porque há pessoas nos censos que declaram que falam, mas não passaram por qualquer processo, não que ele seja essencial, mas é apenas mais uma nota que os sistemas educativos têm ainda aqui uma margem de progressão muito grande. Se ainda olharmos para as taxas de permanência nos estudos, na escola, e se olharmos para o nível secundário, eu já não pus as do nível básico porque elas não são muito estáveis, na metodologia de recolha, mas se repararmos para os números do secundário, ou seja, quem é que ainda ficou no sistema, os números também nos alertam, porque há uma saída muito precoce nos sistemas, ou seja, nós já só temos 70% dos alunos presentes no ensino secundário, a variar entre 70% e 99,8% dentro do espaço da CPLP para os diferentes Estados-membros. E, portanto, outro desafio que nós nos confrontamos é a grande necessidade de professores e de infraestruturas para esse sistema educativo. Até porque o sistema tem um outro desafio, que é aquele que resulta dos movimentos migratórios hoje colocarem aos Estados-membros novas necessidades do ponto de vista do seu sistema, de responder aos fluxos migratórios, de que Portugal é um exemplo, mas não é só, porque todos os países estão sob este fluxo que hoje em dia envolve, obviamente, crianças em idade escolar. Talvez por isso, hoje, a terminologia para o ensino do português reúne mais de 20 termos, mais de 20 conceitos. Português, língua materna, português, língua não materna, português, língua estrangeira, português, língua segunda, português, língua de acolhimento, português para fins específicos. São 20. E isso significa que a complexidade dos sistemas hoje é muito grande e que os desafios que os sistemas enfrentam também são eles muito complexos. Em contexto internacional, porque falávamos de uma língua local e falávamos de uma língua global, também temos aqui um dado que é significativo, que é, nós sabemos que a língua portuguesa é hoje ensinada em 85 países. É um bom número, porque se virmos, nós temos 43,6% dos países, e tomo como referência o número de países nas Nações Unidas, repararmos, temos 43,6% dos países cobertos. É um bom número, metade do mundo quase tem acesso à língua portuguesa. Se compusermos este número, verificamos que 68% dos países europeus estão cobertos, 61% dos países na América estão cobertos, na Ásia, porém, só 37% e em África 18%. Isto significa também que, quando pensamos na internacionalização da língua portuguesa, temos ali alguma pista sobre onde é que provavelmente as nossas estratégias devem convergir, porque temos aqui desequilíbrios muito fortes do ponto de vista da presença da língua. Por outro lado, se repararmos, se olharmos para aqueles onde a oferta do português é uma oferta curricular, esse número desce para 35 países,
o que significa que, em termos de cobertura mundial, passamos dos 43,6% em cima para 18%. E isto é uma questão muito importante porque tem a ver com o estatuto com que a língua é introduzida. Uma língua que é introduzida no currículo significa que é um conhecimento, um saber validado. Uma língua que é extracurricular significa que normalmente está muito adstrita a comunidades diasporizadas. E, portanto, é aqui outra das questões estratégicas que, do ponto de vista da língua portuguesa, enfrentamos. Os observadores associados, pus ali uma nota, porque ela é relevante, é que metade dos observadores associados não integra este lote de oferta do português como língua curricular, o que é uma questão que, estando aqui nesta casa, não deixarei, obviamente, de assinalar. Pus aqui uma pequena nota para a questão o que é que significa, afinal, adquirir competências em língua portuguesa e, no fundo, é aquilo que já discutimos, é a melhoria da capacidade de intervenção dos indivíduos. Bom, está bem, mas ensinar, bom, e que ensino? Também há muitas questões, eu não vou pegar nelas. Vou apenas salientar uma ou duas ideias que me parecem importantes. A primeira é, mesmo dentro da CPLP, nós temos ainda aqui um caminho a percorrer, que é proporcionar o conhecimento e a participação em espaços onde são construídas e postas em circulação essas práticas, crenças e valores, ou seja, um ensino pluricêntrico. E aqui nós ainda estamos no princípio do caminho. Nós temos ali, parece-nos interessante, e é isto que nós estamos a fazer no ILP, a descrição e a investigação e o registro sobre o pluricentrismo na sua expressão linguística como semiótica, ou seja, o reconhecimento, isto é bom para o reconhecimento e a valorização da diversidade, a definição de políticas inclusivas, o contributo para a melhoria do próprio ensino e para a reflexão em diferentes áreas dos estudos sociais, culturais, linguísticos e a criação de espaços de cooperação com as línguas de contiguidade. Eu chamo línguas de contiguidade, alguns linguistas preferem a designação de línguas parceiras, nomeadamente para aquilo que estamos a falar das línguas que há pouco o etnólogo chamava de indígenas. E depois, um segundo ponto que eu anotei ali, porque o tema também o impele, é a questão do digital. É óbvio que sabemos que há algumas das vantagens que estão ali da introdução do digital no ensino como um acelerador dos processos de acesso e de aquisição de conhecimento. Não, enfim, é um pouco, a súmula que está ali é um pouco a súmula da reflexão sobre as vantagens da introdução do digital. Então, vamos ao ILP. O que é que no ILP estamos a fazer nestas áreas? Primeiro, destaco o curso de português pluricêntrico, que nós fizemos, está a correr agora, mais uma edição, tivemos 800 candidatos, 32 países. É um curso onde sensibilizamos professores para essa abordagem pluricêntrica à língua. No fundo, trata-se de fornecer aos professores ferramentas para que eles possam utilizar essa perspectiva pluricêntrica no seu ensino e, desse modo, acelerar este conhecimento daquilo que é a realidade linguística dentro da CPLP. O segundo ponto que pus ali é um grande portal do ILP, o portal do professor de português de língua estrangeira. É um portal que tem mais de 1 milhão de visualizações e são professores, mas são professores em todo o mundo que recorrem às cerca de 600 unidades que nós já construímos e que estão disponíveis naquele portal. Estamos com um projeto muito importante que é o repositório oral da CPLP, ou seja, estamos a fazer a recolha de como é que efetivamente se fala em cada contexto da CPLP e dentro de cada Estado-membro nos diversos contextos regionais, porque ela é uma variação muito grande. E, por fim, um elemento muito importante, falava-vos há pouco das forças centrífugas e das forças centrípetas, o vocabulário ortográfico comum que está ali é um elemento central para que todos, dentro da variedade, possamos também ter uma harmonização, que é esse vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa. Escapou-me aqui um. Escapou. Bom. O segundo elemento para o qual vos chamo a atenção é a língua do digital, isto é, falamos do ensino de língua como um pilar, falamos da questão da língua portuguesa em ambiente digital, que é um pouco também o foco aqui da discussão, porque ele apresenta realmente novos desafios para a língua portuguesa, mas também, obviamente, muitas oportunidades, e nomeadamente a de valorização do multilinguismo. O multilinguismo tem no ambiente digital um claro adjuvante. As ferramentas digitais permitem-nos hoje uma utilização mais alargada de mais línguas do que aquelas a que estávamos restritos sem estas ferramentas. Porém, deixem-me sempre salientar aqui duas outras questões. Este é um elemento que carece de atualização porque ele foi recolhido em 2023. Num universo, nessa altura, estimado de cerca de 50 mil milhões de páginas na internet, a língua portuguesa responde apenas por 3,1% dos conteúdos que lá estão.
O que significa que o nosso peso demográfico e o orgulho com que dizemos que somos a quarta, terceira, quinta, sexta língua não tem, por enquanto, correspondência naquilo que é a produção de conteúdo na internet. E isto significa que nós estamos no ambiente digital com menor expressão daquela que temos em questões de demografia. Porque é que estamos, portanto, num 6º lugar, mas em igualdade de circunstâncias até praticamente ao 9º, o que significa que tanto podemos subir um bocadinho como podemos ter aqui uma descida acentuada. Porquê? O que é que nos deve merecer atenção? Bom, deve-nos merecer atenção o facto de a percentagem de indivíduos a usar a internet, em média, ser de 60% no espaço da CPLP, o que está claramente abaixo daquilo que é a média mundial, de 68%, mas, reparem, apenas temos 4 países acima dessa média, os restantes estão todos abaixo, e temos uma brecha digital, aquilo que chamamos uma brecha digital muito grande, porque temos 6 países abaixo da média mundial, e temos, mesmo na média por continente, esses países estão abaixo da média do respectivo continente, com taxas de cobertura e de acesso que vão de 20% no espaço da CPLP a 88%. Porquê é que isto é preocupante? Porque temos uma margem muito grande de crianças e jovens, que há pouco falávamos dos ambientes digitais como aceleradores do conhecimento, sabemos-lo, e significa que temos uma margem muito grande de jovens que ainda não conseguem acompanhar e que, portanto, são duplamente penalizados. Têm mais dificuldade de acesso àquilo que outros jovens têm e a uma velocidade completamente diferente, porque os outros têm recursos de que eles não dispõem. E, portanto, esta estratégia para o digital no âmbito CPLP é um elemento fundamental, sobretudo a redução da brecha digital. Porquê? Porque a brecha digital traduz-se em brecha de conteúdos. Temos menos acesso, temos menos produção de conteúdo e temos aquele índice mais crítico para a língua portuguesa. E, portanto, a produção de conteúdo está fortemente desequilibrada. O Brasil, por si só, é responsável por 89% dos conteúdos gerados para a internet. Portugal, 4,5% e os restantes países, 6,5%. E, portanto, isto é o resultado da brecha digital. No caso de Portugal, é mais o resultado do seu peso demográfico, obviamente, que é escasso no seio da CPLP, mas aquela é o indicador. O outro indicador que temos, que também nos merece atenção, é que nós consumimos muito mais conteúdos do que aquele que produzimos. Estamos a falar de conteúdos geradores de valor, não estamos a falar das redes sociais, estamos a falar de conteúdos. E todos nós já experimentámos, de repente caiu uma nódoa aqui na gravata, eu chego a casa, como tirar uma nódoa da gravata? Faço esta pesquisa e aparecem 30 sítios brasileiros a explicar como é, nenhum português. Nós somos daquela coisa do ouvido. Não, eu tenho aqui, olha, vou-te dizer aqui uma coisa que tens que fazer. Só dizemos, não pomos para os ambientes digitais. O que é que no ILP estamos a fazer? Fizemos isto. Organizámos esta formação, o GELPI, que é Geopolítica da Internet Multilingue, desenvolvida pelo professor Daniel Pimenta e professor Gilvão de Oliveira, sob a égide do ILP, que é um estudo exatamente sobre a situação da língua portuguesa na internet e onde estão, em regime aberto, em acesso aberto, os dados que eu aqui vos estive a comunicar. Também estamos a desenvolver outras ações de sensibilização para a conjugação de ambientes analógicos com ambientes digitais. A primeira foi uma formação que estamos a desenvolver, vamos para a segunda edição agora, de ensinar com o dicionário, e este é um pormenor importante, os dicionários continuam a ser ferramentas de referência, hoje em dia estão disponíveis nas versões de papel, mas também nas versões digitais. É bom que os nossos professores não retirem o dicionário das salas, mas pelo contrário, os introduzam com acesso a novas funcionalidades. Foi isso que estivemos a trabalhar nesta formação. Estamos a desenvolver um curso para fins académicos para estudantes do ciclo terminal de estudos de ensino secundário no âmbito da CPLP, para apoiar a sua melhor integração ao nível do ensino superior, porque tem constituído, do ponto de vista linguístico, alguma dificuldade acrescida. Estamos a fazer este curso, vamos realizá-lo agora com a Academia de Ciências de Lisboa e com a Academia Brasileira de Letras, um curso sobre lexicografia, no sentido de reforçar os quadros locais nos Estados-membros, para acertarmos, hoje em dia, coisas que estão desatualizadas, a lista de neologismos, o Observatório de Neologismos, o de topónimos, o de gentílicos, bom, enfim. Temos também, em parceria com o Instituto Português do Oriente, uma formação para fins jurídicos que vamos lançar ainda no segundo semestre, e temos um projeto que eu queria chamar a atenção, que é a Caixa de Autores de Língua Portuguesa, que é efetivamente uma caixa que contém uma obra de cada um dos países de língua portuguesa e região administrativa especial de Macau, uma obra ilustrativa da sua literatura,
para procurarmos levar a jovens, particularmente nos países onde o acesso ao livro é mais frágil, onde não existem planos nacionais de leitura, o contacto com aquilo que são as escritas em língua portuguesa, a diversidade cultural de que falávamos através da literatura, e é uma caixa. E o projeto vai contemplar todas as escolas do ensino secundário nos países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste, menos, obviamente, em Portugal e Brasil, porque dispõem de outros recursos. Este é um projeto que tem financiamento do Camões, com a presença da senhora Presidente do Camões, enganei, já corrigido, e a quem, obviamente, eu só tenho aqui um profundo agradecimento. Parece-nos um projeto de fôlego e que tem merecido dos ministros da Educação com quem eu tenho discutido, amplo interesse. Terceiro pilar, língua-tecnologias. Pois, há pouco dizíamos, a comunicação é hoje tecnologicamente intermediada na sua maior expressão. E, portanto, a questão aqui é, sim, temos muitas tecnologias da língua, sabemos, mas o ponto que eu gostaria de discutir é até que ponto nós estamos a transformar as tecnologias da língua acompanhando a língua portuguesa como uma língua de tecnologias. Isto é, até que ponto é que estamos a posicionar a língua portuguesa no âmbito tecnológico como uma língua estratégica para as tecnologias de língua. Aqui também temos que alertar alguma coisa, e desculpa-me, eu estou só a pôr um bocadinho aquilo que são pontos críticos do meu ponto de vista. Há muita coisa boa que eu não estou a pôr aqui, porque a reflexão era um pouco sobre os pontos críticos. A língua portuguesa, por exemplo, sabemos, está presente em 1127 datasets, portanto, as grandes bases de dados, as gigantescas bases de dados, nós temos a língua portuguesa presente em 1127, e são essas bases de dados, são muito importantes porque elas alimentam os modelos de linguagem, os chamados LLMs, Large Language Models, ChatGPT, para simplificar. E, portanto, nós temos presentes em cerca de 1127 datasets, e em 7.000 e poucos modelos de linguagem. Isto significa apenas 2,72% do total destas ferramentas que estão disponíveis. E significa, mais uma vez, que nós temos aqui um trabalho a fazer, nomeadamente na linguística de corpos, para reforçarmos os dados disponíveis em língua portuguesa para que os modelos de linguagem, ao contrário do que faz o ChatGPT, venham efetivamente beber a dados, a datasets em língua portuguesa, a sua informação, e não a outras fontes que depois traduzem automaticamente. Estamos em 9º lugar nesta matéria. Só para vos dar um exemplo, o espanhol tem a 4ª posição, com 1.652 datasets e 9.344 modelos. Obviamente o inglês tem aqui uma preponderância muito grande, está presente em cerca de 70,79% dos modelos. O que é que ILP, mais uma vez? ILP, o que estamos a fazer é, em parceria também com a Organização dos Estados Ibero-Americanos e com o apoio também do Camões Instituto da Cooperação da Língua, o mapa digital não se chamará assim provavelmente no fim, mas foi assim que ele foi registado, e esse é uma espécie de um observatório para a língua portuguesa, com 2 objetivos muito grandes. Primeiro, disponibilizarmos informação sustentada e oriunda do espaço de língua portuguesa sobre a situação da língua portuguesa. Hoje em dia recorremos sistematicamente a fontes externas ao espaço de língua portuguesa para o fazer. Banco Mundial, Etnolog, Unesco, etc. Não quer dizer que essas fontes não sejam úteis, até porque elas têm que ser contrastadas sempre com os dados que obtemos. Mas importa que a CPLP tenha também uma estrutura de recolha dessa informação, de indicadores que nos mostrem o poder que a língua portuguesa pode ter e onde é que nós podemos investir e estudar melhor cada uma dessas situações que contribuem para o ranking das línguas no mundo. Naquilo que vos dizia de datasets, estamos a trabalhar as bases terminológicas da CPLP. Temos 4 bases em construção, bases de terminologia. Temos a base das alterações climáticas, a economia circular, migrações e saúde para as doenças infectocontagiosas. Estes foram identificados, como na CPLP, temas de grande abrangência do ponto de vista da cooperação entre Estados-membros e da cooperação internacional, e, portanto, o ILP entendeu que eram áreas prioritárias para desenvolvermos uma terminologia que consagre as variedades das diferentes línguas, a terminologia nacional e depois a terminologia comum para a CPLP. Estamos a fazer o mesmo para
Os parlamentos. Os parlamentos são essenciais. São casas da democracia, é certo, mas são as casas da língua portuguesa. E se nós instituirmos os parlamentos, e a senhora embaixadora de Timor-Leste, que eu há pouco estava a falar, se nós virmos nos parlamentos também uma entidade reguladora para a língua no âmbito jurídico ou parlamentar, aumentamos a possibilidade de ela se preservar como uma língua de ciência, uma língua de tecnologia, nesse ambiente importantíssimo que é o jurídico ou parlamentar, atendendo que é nos parlamentos que se constrói a legislação dos países. Fizemos também, para fortalecer a capacidade instalada em cada Estado-membro, um curso de terminologia. Isto porque sabemos que não há terminólogos em muitos Estados-membros. Aquilo que o ILP está a fazer é desenvolver competências em cidadãos que tenham alguma formação em linguística para poderem atuar como pontos focais nesta área da recolha e atualização dos léxicos nacionais. Eu não me demoro muito mais, se calhar estou ocupado tempo demais. Língua de ciência é o outro pilar que eu gostava de assinalar. Bom, a Unesco assinala aqui alguns princípios para a ciência, que são princípios que defendem essa equidade e justiça na produção científica, a diversidade e a inclusão, a igualdade de oportunidades e de colaboração e a participação, não é? A participação diferenciada. Bom, tais pontos críticos que eu assinalo sempre. Por exemplo, um investigador de inglês de língua não materna, os nossos, dos Estados-membros, demoram normalmente mais 46,6% a ler em inglês e 50,6% mais a escrever em inglês. Sendo que, deles, 38% já haviam um trabalho recusado e não era por matéria de substância, era por matéria de forma. Recusado pelas revistas internacionais de indexação. E isto coloca uma situação que é, corremos o risco de uma parte significativa de conhecimento produzidos nos países não ter valorização do ponto de vista de uma utilização coletiva da ciência mundial. E, portanto, hoje em dia é verdade que já cerca de 40% do conhecimento científico que circula não é produzido em inglês, mas temos ainda muitas situações em que há conhecimento que fica arredado daquilo que é a circulação internacional de conhecimento porque não foi escrito na língua que hoje em dia ainda prevalece como língua de ciência, que é o inglês. Temos experiências boas, o Cielo é uma grande experiência, juntando uma comunidade. É evidente que a aproximação à língua espanhola e o desenvolvimento de projetos comuns com o espanhol é benéfico para os investigadores portugueses, para os investigadores dos Estados-membros da CPLP. Esse é um caminho que se está a fazer. Um outro dado que pus ali, que é relevante, nós temos 2.700 instituições de ensino superior na CPLP. 93% dessas instituições estão no Brasil. Mas as taxas de matrícula no ensino superior são aquelas e variam entre 2,6% a 75,6%, o que significa, e temos 7 países abaixo dos 30%, o que significa, portanto, que quando falamos de língua-ciência, uma outra preocupação que nós temos é aquela de acelerar o ritmo de acesso a instituições de ensino superior por parte dos cidadãos dos Estados-membros. O que é que fazemos no ILP? Temos 2 programas que eu gostava de salientar, estou por aqueles mais importantes. Temos o PARCOS. O PARCOS é um programa de apoio à realização de congressos e seminários em países de língua portuguesa, nomeadamente naqueles onde o sistema de ciência é mais frágil. E aí o que fazemos é apoiar que essas instituições de ensino superior promovam colóquios, conferências sobre língua portuguesa nas suas organizações. E isto para empurrarmos um bocadinho aquilo que é a circulação de conhecimento, a circulação de a mobilidade académica dentro do espaço da CPLP. Temos o outro projeto, o PAGILP, Programa de Apoio a Jovens Investigadores de Língua Portuguesa, que é um projeto que promove e apoia jovens investigadores até 35 anos a irem apresentar a sua investigação a outros contextos da CPLP. O que é que nós gostaríamos? O que gostaríamos é que a CPLP visse nestes 2 programas âncora e que os reforçasse. Eles vivem, o PAGILP, o PARCOS é de orçamento interno do ILP, o PAGILP vive, mais uma vez, de um apoio, adivinhem, da senhora Presidente e do Instituto de Camões, do Camões Instituto da Cooperação, que nos possibilita esta realização deste programa. É muito importante, é um programa muito importante, e o que eu gostava era que Estados-membros ou observadores associados, que foi uma proposta que fiz e que não me canso de repetir, os observadores associados deveriam eleger um programa do ILP para apoiar como condição para o seu estatuto de observador associado. E aquele era um bom programa, porque é um programa que com 15 mil euros possibilita que 8 investigadores possam anualmente fazer isto. Se acrescentarmos algum valor, teríamos um programa âncora na CPLP de mobilidade do conhecimento.
Finalmente, língua-cultura, no outro pilar que nós consideramos e que não separo, e, portanto, já sabemos, para nós o importante é evitar essas abordagens essencialistas da cultura, evitar abordagens fechadas à cultura, que tomem todos por igual e que achem que somos exatamente todos iguais porque partilhamos um determinado espaço geográfico ou uma comunidade. Preservar a diversidade dos sistemas, isto é fundamental, e dos contextos onde eles acontecem, e proporcionar o acesso e a liberdade de participação em diferentes sistemas aos cidadãos e aos indivíduos. Pus ali o lançamento da revista Platô, porque lançámos-lo na semana passada, ele reúne os primeiros resultados do programa de residências literárias do ILP. Aquilo que estamos a fazer é possibilitar a 4 escritores dos países de língua portuguesa que desenvolvam uma residência literária noutro país, sendo que o texto que produzem tem que conjugar os dois contextos, o seu de origem com aquele onde realizou a residência. Estão aqui os 4 primeiros textos produzidos, um de Moçambique, um de Portugal, um de Brasil e um de Cabo Verde. Língua-cultura ainda, salientei ali mais 2 coisas, não vou demorar muito, mas deixa-me ver se calhar não consigo. Pus ali aqueles programas que ainda temos, o Fundo de Apoio a Pequenos Projetos. O Fundo de Apoio a Pequenos Projetos é muito importante. A ideia é esta, é com um pequeno montante, até 3.000 euros, que as pequenas comunidades encontrem um projeto de dinamização do acesso ou do reforço da presença da língua portuguesa. E 3.000 euros é muito pouco dinheiro, é incrível o que as comunidades encontraram como formas de melhorar esse acesso. Eu queria mostrar-vos, desculpem, é possível, consegue-me carregar naquele link que está lá em cima? Que eu daqui não consigo, não tenho ponto. Não dá. Não dá. Não consegue. Mas consegue-me pôr, eu queria só perder um minuto, consegue-me pôr o link para uma página normal de internet e projetar? Não? Bom, ali 3 ou 4 programas. O Fundo de Apoio a Pequenos Projetos, o programa de residências literárias que já vos falei, a Caixa dos Autores que vos falei também, e temos também lançado na semana passada o catálogo digital de autores de língua portuguesa. É um catálogo que não segue nenhuma perspectiva editorial, é um catálogo aberto, são os escritores que se registam na própria ferramenta, e a informação que lá está, que tem aspectos biobibliográficos, mas também excertos das obras, traduções efetuadas, prémios recebidos, etc., é aquilo que nós queremos, uma ferramenta transcultural. É uma ferramenta que abrange todo o espaço de língua portuguesa. Gostava tanto que vissem isto. Por fim, apenas para dizer o que é que nós estamos, qual é o conceito âncora com que trabalhamos. Trabalhamos com 2, na verdade, os conceitos de prática da língua, ou seja, com aquelas pequenas ou grandes comunidades que exercem a língua para um fim comum, e as comunidades de fala, aquelas comunidades que utilizam a língua numa perspectiva comum, com uma identificação comum e não apenas para um fim comum. Essas são os 2 conceitos que, relembrando sempre que a língua se cumpre a interação social, são os 2 conceitos com os quais nós trabalhamos mais no ILP e aos quais dirigimos estes projetos. Muito obrigado e tenho pena que não possamos ver ali um vídeo. Muito obrigado.